pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Jovem Legislador. Hoje vamos dar início à nossa terceira aula, que aborda os direitos do ser humano em perspectiva histórica e na contemporaneidade. Meu nome é Priscila Silvério e estarei com vocês nessa jornada de aprendizado. Vamos iniciar com algumas questões para reflexão. O que significa justiça, igualdade e fraternidade? E o que você entende por direitos do ser humano e quais são eles? Será que esses direitos sempre foram considerados os mesmos e as pessoas em todos os lugares e épocas sempre tiveram os mesmos direitos? E sobre o meio ambiente, tema muito discutido hoje em dia, vocês o consideram um direito? Já ouviram falar sobre a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas e dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável? Na aula de hoje discutiremos justamente a questão dos direitos humanos, como eles evoluíram no tempo e como se apresentam hoje. Falaremos sobre a Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948 e seus princípios e sobre as chamadas gerações ou dimensões dos direitos humanos. Abordaremos a questão da desigualdade e o enfrentamento à violência contra a criança e a juventude. Ainda falaremos sobre o papel dos organismos nacionais e internacionais na promoção e tutela dos direitos humanos e sobre o conceito de desenvolvimento humano e sustentável como ponto de chegada da história dos direitos humanos. Para conhecer mais sobre a Declaração dos Direitos do Homem, acesse o primeiro QR Code que está aí na sua tela. E não deixe de ler também o Dicionário de Conceitos Políticos do ILP, disponível na Biblioteca Digital da Alesp. É só acessar o segundo QR Code. Antes de falar da Declaração Universal dos Direitos do Homem, vamos abordar 3 conceitos importantes para essa explicação: justiça, igualdade e fraternidade. O que vem a ser justiça? Seria a mera aplicação da lei? Não. Justiça significa que todos os seres humanos, em suas interações sociais, bem como o Estado na execução de suas funções, devem seguir regras coletivamente aceitas e que o cumprimento dessas regras deve ser assegurado por todos, ou seja, justiça significa que todos devem ter seus direitos assegurados. E igualdade? Não quer dizer que todos os seres humanos são iguais, porque, na verdade, todos temos características e necessidades diferentes. Significa que todos devemos ser tratados e considerados sem discriminação de qualquer espécie e que todos devem ter acesso às mesmas oportunidades de realização pessoal. Já a fraternidade significa tratar os outros como irmãos, ou seja, tratar as pessoas com a mesma importância que você. Todos têm defeitos, qualidades, necessidades, aspirações, dúvidas, fraquezas, capacidades e potencialidades, assim como você. Fraternidade significa também solidariedade na busca de direitos, que nunca são dados, mas conquistados, e na realização das obrigações comuns que acompanham essas conquistas. Ao final da grande catástrofe, que foi a Segunda Guerra Mundial, em 1948, os países integrantes da então criada Organização das Nações Unidas, a ONU, cujo objetivo principal é manter a paz, firmaram um documento que deveria ser seguido por todos, a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Essa declaração tem antecedentes desde pelo menos a da Revolução Francesa, do século XVIII, que rejeitou os direitos dos monarcas e nobres de dominarem a vida de seus súditos e servos, e também o pensamento de que o poder não era de origem divina, mas sim vinha do povo. A Declaração da ONU de 1948 segue essa linha, mas amplia sua compreensão além dos direitos políticos e econômicos. Em seus 30 artigos, assegura o direito à vida, à liberdade, à segurança pessoal, proíbe a escravidão e a tortura, assegura o reconhecimento da personalidade jurídica e a igualdade perante a lei, a presunção de inocência e o julgamento justo, assegurado ainda o direito à privacidade, à mobilidade,
ao asilo, à nacionalidade, a constituir família, à propriedade, à liberdade de pensamento, consciência e religião. Ainda conforme a declaração, todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião, expressão e associação, à participação dos negócios públicos e eleger seus governantes, à segurança social e ao trabalho digno, ao repouso e ao lazer, à educação e à cultura, e não menos importante, à instituição que garante todos esses direitos. Vamos agora para a primeira intervenção da doutora Fabíola Sucasas, que é promotora de justiça do Ministério Público de São Paulo. Ela quem vai acompanhar essa nossa terceira aula. O processo de construção da declaração foi um processo complexo, envolvendo intensos debates entre diferentes países e culturas sobre valores que deveriam ser universalmente reconhecidos. Mas as atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial catalisaram a ideia comum da necessidade de um documento que protegesse a dignidade humana em uma escala global. A declaração é considerada um marco histórico que buscou encontrar um equilíbrio entre os direitos individuais e as responsabilidades sociais, propondo um conjunto de direitos que abrangiam tanto as liberdades civis e políticas quanto os direitos econômicos, sociais e culturais. Houve um esforço de universalização para garantir o respeito e a proteção à dignidade humana, independentemente de fronteiras nacionais ou diferenças culturais. Mas vamos lembrar que, embora a declaração tenha estabelecido um padrão mínimo de direitos humanos, a sua implementação continua permeada em um processo em evolução, moldadas pelas especificidades de contextos históricos e culturais. Como vimos por direitos humanos, compreendemos um conjunto de liberdades e garantias que todos os indivíduos, independentemente de posição social, etnia, grau de educação, credo religioso ou gênero, devem usufruir. O principal garantidor da prevalência desses direitos é o Estado democrático, mas a sociedade, ela mesma, tem um papel fundamental em sua efetivação. Agora vamos entender melhor as dimensões e gerações dos direitos humanos. De fato, nem sempre as pessoas tiveram os mesmos direitos, mesmo em tempos relativamente recentes. No caso dos direitos políticos, por exemplo, houve um tempo em que só poderia votar quem tivesse renda. As mulheres só puderam votar muito tempo depois que os homens. E os analfabetos, nem pensar. E para se candidatar a um mandato? Até hoje, sabemos que a proporção de homens brancos nos cargos eletivos é desproporcionalmente em relação à sua porcentagem na população, em termos de etnia e também de gênero. Enfim, a conquista de direitos tem uma história que os cientistas sociais classificam como dimensões, em termos de sua abrangência e alcance, ou gerações, porque foram conquistados e implementados progressivamente no tempo. De início, vieram os direitos individuais relacionados à igualdade formal perante a lei, ou seja, considerados sujeitos abstratos independentemente de seus contextos e particularidades. Em seguida, foram definidos os chamados direitos coletivos ou sociais, que consideram o ser humano inserido na sociedade de forma concreta. Depois, chegaram os direitos dos povos ou de solidariedade, chamados de coletivos e difusos. E mais tarde, direitos que tratam de questões sobre a vida e a morte, como a manipulação genética, ainda envoltos em complexas discussões éticas. Uma frase sempre repetida é mais ou menos a seguinte: para aqueles que infringem a lei há direitos humanos, para a pessoa comum, nem tanto. Criminosos, então, não deveriam nem ter direitos. Não é? Será, gente? A dignidade humana é a base para os direitos humanos. Esse valor compõe o cerne comum e global da Declaração Universal dos Direitos Humanos e é inegociável. Embora para alguns possa haver dificuldade em compreender que os direitos humanos são aplicáveis a todos, inclusive aos criminosos,
a dimensão da dignidade humana não pode deixar de ser preservada. Essa concepção desafia a ideia punitiva tradicional e reforça a importância de tratar todos os indivíduos com respeito, garantindo-lhes direitos básicos como o devido processo legal e a proteção contra a tortura e tratamento desumano. A dignidade da pessoa humana atua, então, como um princípio fundamental que impede a desumanização e que garante que todos, sem exceção, sejam reconhecidos e tratados como sujeitos de direito. Como vimos hoje por direitos do ser humano, há diferentes categorias que foram sendo desenvolvidas ao longo do tempo e que hoje são consideradas válidas para todos, ou seja, têm caráter universal. Partindo dos direitos individuais e jurídicos, avançou-se para direitos sociais, coletivos e direitos difusos e de solidariedade com a evolução e complexidade da sociedade. A discussão sobre direitos sempre está em atualização e avanço. Assim como aconteceu com todos, o reconhecimento da existência dos direitos das crianças e jovens foi um processo que só recentemente foi consolidado na legislação. Durante muito tempo, a ideia predominante era que as questões relacionadas aos menores de idade eram problemas internos às famílias, em particular dos pais. Progressivamente, no entanto, foram implementados direitos como acesso à educação básica para todos, a proibição do trabalho infantil, um lar estável e a coibição de tratamentos violentos. Se os direitos humanos são universais, por que existem tratados e convenções que diferenciam o tratamento a determinados grupos? Crianças e jovens têm os mesmos direitos das outras pessoas? Claro que sim, são seres humanos dotados de dignidade. Mas vejam, eles experimentam vulnerabilidades diferentes que desembocam em desigualdades. Devido à idade, há particularidades a serem consideradas. Por exemplo, por um lado, não têm direitos políticos, ou então a cidadania plena. Mas, por outro, eles têm direito e garantias especiais, que são definidos, por exemplo, no Estatuto da Criança e do Adolescente. A especificidade de grupos a partir do reconhecimento das suas diferenças e a necessidade de equalização de situações para garantir a igualdade também compõem o arcabouço do respeito aos direitos humanos. A infância e a juventude constituem uma fase da vida que tem características próprias, mas que também consistem em momentos de preparação para o que vem a seguir, as responsabilidades da idade adulta. É fundamental que os direitos das crianças e adolescentes de acesso a lares equilibrados, à alimentação adequada, a serviços de saúde, à educação, ao brincar, sejam garantidos. E essa garantia é a base para que adultos se formem como cidadãos e seres humanos plenos. Falaremos agora sobre a promoção e tutela dos direitos humanos. Em função do princípio da fraternidade, assegurar os direitos do outro é um dever de todos. Quando isso não é possível, entra o Estado. Como dizem os cientistas sociais, a própria existência do Estado se deve a um contrato social, o consentimento dado pelas pessoas para que as autoridades, dotadas de poder e dos devidos meios, zelem para que as regras e direitos acordados sejam cumpridos. Sabemos que nem sempre essa regra funciona tão bem. Em todos os locais, há a possibilidade de que o Estado não cumpra adequadamente funções de proteção ou promoção de direitos, ou mesmo que o próprio Estado os descumpra. Em função disso, têm sido constituídos órgãos especializados na promoção da garantia da efetivação de direitos, como as defensorias públicas, as ouvidorias, os PROCONs, além do Judiciário e do Ministério Público. E também parte da sociedade civil organizada em associações. A imprensa e os órgãos de comunicação também participam desse processo. Isso no âmbito nacional, mas acontece mesmo no global, com associações internacionais não governamentais que atuam na defesa de direitos diversos, até organismos chamados de multilaterais, muitos dos quais criados da própria Organização das Nações Unidas.
E ainda o Tribunal Penal Internacional, que cuida, por exemplo, de julgar os crimes contra a humanidade. O que é realmente importante a se considerar é o seguinte: o desrespeito aos direitos dos seres humanos não pode ser admitido em qualquer situação ou escala e se deve sempre recorrer às instituições, desde locais a internacionais, para a denúncia e garantia do seu cumprimento. Direitos humanos não são negociáveis. Será que o desrespeito a um direito em um país está totalmente protegido pela soberania nacional? Bom, tendo como princípio universal o respeito à dignidade da pessoa humana, há uma convenção global de que ele deve ser cumprido. Lógico, nós estamos falando de uma declaração universal. Por isso, a existência de sistemas que controlem a obediência a essa declaração, controle de manifestações de desaprovação, até sanções de diversos tipos por parte dos Estados e dos organismos internacionais. Esse sistema visa garantir justamente que os Estados cumpram as suas obrigações internacionais, que os direitos humanos sejam efetivamente protegidos e promovidos. Como vemos, os direitos humanos são universais e cabe aos países e aos organismos internacionais, com o apoio da sociedade organizada, zelar pela sua efetivação. Por exemplo, as constituições nacionais não podem desrespeitá-los. Todavia, sabemos que há frequentemente casos de violação que são denunciados. O mundo está longe de ser perfeito, mas cabe a todos melhorá-lo. A participação política democrática é um desses caminhos. Finalizando nossa aula, lembramos que o entendimento sobre os direitos humanos evoluiu no tempo, mas hoje em dia surge uma novíssima geração, na qual se inclui o direito a um meio ambiente equilibrado, que está na Constituição brasileira. Além disso, podemos considerar hoje que o direito à realização humana e ao desenvolvimento sustentável estejam incluídos nesse rol, em função dos acordos internacionais que vêm se realizando desde as últimas décadas do século XX e que se consolidaram na chamada Agenda 2030 da ONU, aprovada em 2015. Por meio dela, os países integrantes da Organização das Nações Unidas se comprometem a atingir objetivos e metas nos campos social, econômico e ambiental, que visam acabar com a pobreza e a fome, promover a agricultura sustentável, a saúde, a educação de qualidade, alcançar a igualdade de gênero, assegurar água potável e saneamento, além de energia limpa. Promover o crescimento econômico sustentável, o trabalho decente, tornar as cidades sustentáveis, reduzir as desigualdades, proteger o meio ambiente e promover sociedades pacíficas e inclusivas. Como você pode ver, temos aqui objetivos que visam concretizar muitos dos direitos que foram incluídos na Declaração da ONU já em 1948. O bem-estar humano pleno só terá potencial de realização se diversos fatores relacionados à produção econômica, ao uso de recursos naturais e às consequências ambientais e sociais do crescimento forem equacionadas de forma a garantir a satisfação das necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade das próximas gerações também de se satisfazerem. Este é o princípio do desenvolvimento sustentável. Vamos ouvir. É possível pensar que direitos humanos, como o exercício do trabalho digno, o acesso à educação de qualidade, à saúde, à moradia, à mobilidade, a uma vida sem violência, possam ser garantidos em um mundo em que o crescimento econômico tem sido apontado como responsável pelo desequilíbrio de nossos ecossistemas, com esgotamento de recursos e outros danos ao meio ambiente? Então, esse é um dos desafios mais complexos na implementação dos direitos universais. Embora os direitos humanos sejam amplamente aceitos em princípio, a sua aplicação prática frequentemente esbarra em questões políticas e econômicas que podem limitar a eficácia dos mecanismos de justiça. A exploração econômica, por exemplo, as próprias questões ambientais,
elas fazem parte dos contextos dos direitos humanos. A interdependência entre o desenvolvimento econômico, a proteção do meio ambiente e outros direitos humanos é reconhecida com ênfase na necessidade de práticas sustentáveis que respeitam e promovam os direitos fundamentais de todas as pessoas. Percebemos aqui que em um mundo em constante transformação e nem sempre para melhor, a questão dos direitos do ser humano sempre está sujeita a novos desafios. Compete a nossa e às novas gerações se prepararem para enfrentá-los. Chegamos ao fim dessa aula, então vamos recapitular. Nessa aula falamos sobre a Declaração Universal dos Direitos do Homem, os conceitos de justiça, igualdade e fraternidade, as gerações ou dimensões dos direitos humanos, os direitos das crianças e dos jovens e sua efetivação, o papel dos organismos nacionais e internacionais na promoção e tutela dos direitos humanos e o desenvolvimento humano e sustentável como ponto de partida da história dos direitos humanos. Na próxima aula vamos tratar das formas de participação cidadã, a inserção da vida pública por meio da política. Bom, a LESP, por meio do Instituto do Legislativo Paulista, agradece sua participação. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.